Shri Guru Gauranga Jayataha, Namastê, boa tarde, Haribol. Vou ler aqui um artigo escrito pelo nosso avô, grande mestre, Bhaktivedanta Keshava Goswami, sobre o sentimento de separação ou de aparente dor que manifesta nos praticantes de várias religiões que realmente praticam e que aparentemente parece que é um tipo de dor material, mas é um sentimento espiritual que ajuda uma série de rendição e devoção, e a diferença desse tipo de lamentação para a lamentação material que só traz miséria. Ele fala o seguinte: sentimento de separação é motivo de grande dor para uma entidade viva. Então, por que fazemos bem elaborados arranjos em honra ao dia de partida de um grande devoto, chamado de Viraha Mahotsav, esse festival, simplesmente para experienciar agonia? Lamentações mundanas afundam a pessoa na incerteza e dúvida, mas separação, Viraha, libera a alma da existência mundana e a transporta aos pés de lótus de Deus. Uma pessoa subjugada pela lamentação e miséria é destituída e também uma pessoa de classe baixa. Mas uma pessoa angustiada pela separação transcendental espiritual, Viraha, é o melhor dentre os devotos ou brahmanas. Dessa maneira, o sentimento de lamentação e o sentimento de Viraha, separação, é diferente como o dia, a noite, céu e inferno. Lamentações mundanas e tristeza desmoraliza uma pessoa, esmaga seu espírito e aniquila sua força, enquanto que, para os devotos do Senhor, Viraha, que é esse sentimento de separação ou de Deus ou de algum devoto ou personalidade exaltada ou profeta, Viraha rejuvenesce seus zelos espirituais ou os inspirando a render abundante serviço a eles. O sentimento de separação espiritual de alguma personalidade, mestre ou profeta ou Deus, ele inspira o praticante a render serviço devocional. Não caia, portanto, na ilusão de pensar que tristeza é mundana e separação, que é espiritual, Viraha, é a mesma coisa. Você vê, muita gente vê às vezes, hoje em dia, os shias, os muçulmanos shias, que choram bastante, ou então alguém pode ver na Índia, aqueles que escutam o Ramayana, a história dramática e patética de Sita e Rama, pode ver todo mundo chorando e achar que aquilo é tristeza, mas aquilo é o que chama de Viraha, manifesta o sentimento de separação que ajuda o praticante na devoção, faz ele se render mais a Deus e, na verdade, purifica as impurezas interiores. Um sentimento é diferente do outro, material, espiritual. E também nos católicos, quando eles observam a paixão de Cristo e choram pelos sofrimentos de Cristo, também esse mesmo sentimento manifesta. Eu gostaria que Keshava Goswami continue. Eu gostaria de lhes darem um exemplo. Quando você presencia um concerto musical no qual o cantor profissional canta os patéticos passatempos do Senhor Rama de forma doce, com uma voz suave, você escuta encantado. Ele canta tão caprichosamente que evoca um profundo sentimento de dor. Esse sentimento se chama pathos em grego, que em português foi traduzido para paixão, por isso que chama paixão de Cristo, sofrimento de Cristo, o qual se frutifica quando seu coração derrete e lágrimas de tristeza correm em gorgolejantes correntes. Apesar da quantidade de pesar que você sente, que é muita, você não apenas vai repetidas vezes a tais reuniões, mas também convida cordialmente e regularmente todo mundo que você conhece para ir e escutar tais narrações. Por que isso? Se você analisar a razão disso, começará a apreciar que no fundo do seu coração
Apesar de tais sentimentos lhe causar angústia, eles guardam um indescritível deleite em suas profundezas, os quais você perpetualmente anseia. Então, isso é um mistério no caminho da devoção, que apesar da pessoa sentir angústia ao escutar histórias como de Sita e Rama, ou dos profetas xiitas, ou de Jesus Cristo rumo ao Calvário, aparentemente ela sentir angústia, na verdade, por trás desse sentimento de angústia, vive um indescritível deleite em suas profundezas. Isso é um grande mistério do caminho espiritual em todas as religiões legítimas. Muita gente não compreende, mas é isso que o praticante sente. Angústia, e por trás da angústia mais profunda no coração, um grande deleite. Indescritível deleite em suas profundezas, os quais ele perpetuamente anseia. Então, ele sente que aquilo dá vida para a alma dele. Então, ele está sempre ansiando, mesmo sendo angústia, ele está sempre ansiando por aquilo, porque por trás disso tem um deleite. Além disso, você convida seus amigos também, repetidamente, para participar desse deleite. Certamente sua intenção não é atormentar o coração deles ou causar-lhe aflições. Alguém que contempla essa analogia pode, de algum jeito, compreender a importância de celebrar o festival de separação dos devotos puros do Senhor, chama Viraha Utsava. Normalmente, separação é dolorosa. Ainda assim, todo ano nós falamos sobre isso e experienciamos deleite. Nós também convidamos vocês para participar deste ilimitado deleite. A renúncia dos Vaishnavas, os devotos de Vishnu, de Deus, manifesta desta separação. Na mesma proporção que a dor da separação dos devotos e do Senhor manifesta no coração de uma pessoa, os desejos pelas coisas e pessoas do mundo material desaparecem e real renúncia aparece. Na mesma proporção que esse sentimento aparece no coração, mais renúncia a coisas materiais também vem junto com isso. À medida que a gente experiencia esse deleite em relação aos devotos, profetas, mestres ou a Deus, automaticamente renúncia pelas coisas materiais aparece, igual uma balança. Isso é automático. Quanto mais desejo por coisas materiais a gente sente, menos significa que menos devoção e amor pelas personalidades ou por Deus a gente tem. Então, renúncia na verdade significa sentir separação. Até mesmo neste mundo vemos vários exemplos desse fenômeno. Não existe sofrimento que se compare com o de uma mãe que repentinamente perde seu filho. Completamente afligida, ela desenvolve tamanha indiferença pelo mundo que não há nenhuma possibilidade da sua condição ser comparada com qualquer outra emoção mundana. Enquanto lamentavelmente ela agarra o cadáver de seu filho morto contra seu seio, uma outra pessoa poderia até colocar centenas de milhares de moedas ou dólares na sua frente, que o dinheiro seria tão repugnante a ela que lhe pareceria veneno. Neste momento, comer, relaxar, vestir-se bem, etc., será sua mais amarga experiência. Portanto, neste mundo, é este amor em separação, que em sânscrito chama Vipralambaras, que é realmente supremamente auspicioso e benéfico, e não o amor em união. No humor de união, o coração do praticante pode ficar poluído, enquanto que no intenso sentimento de separação ele é purificado e estabelecido na real renúncia. É apenas por experimentar as dores da separação que um praticante espiritual consegue libertar-se da sua existência material na forma de liberdade do desejo de desfrutar da luxúria e de tais outras amarras. É somente com essa intenção que todo ano celebramos o festival de separação em honra aos devotos puros de Vishnu, Vaishnavas. Esse é o artigo escrito pelo nosso avô mestre. Dá o exemplo de uma mãe que perde o filho, você pode pôr qualquer coisa na frente dela que ela não vai dar uma mínima importância. Então esse sentimento, quando manifesta por Deus ou pelos devotos, profetas ou os mestres, é a coisa mais purificante
para o coração. Sentimento de separação ou de aparente agonia que na verdade dá profundo deleite para a alma. Isso é chamado de vipralambha-rasa em sânscrito e aqui em grego pathos, que no cristianismo foi traduzido como paixão. E aí a gente vê aqui uma nota que eu escrevi, é que a gente vê esse mesmo tipo de sentimento manifestado no coração dos muçulmanos xiitas, igual hoje foi enterrado o líder xiita no Líbano, Hassan Nasrallah. Tinha milhares de pessoas, centenas de milhares, chorando, lamentando a partida dele. Foi enterrado só um ano depois da morte, por questões de guerra. E milhares de pessoas chorando, lamentando. Então parece que elas estão sofrendo alguma coisa, mas na verdade elas estão nesse sentimento de patos que dá vida para a alma. Por isso é que elas se reúnem e têm esse sentimento e cantam sobre a morte também dos profetas xiitas, etc. Se manifesta também no coração dos xiitas quando, apesar de sua constante lembrança dos seus 11 profetas morrendo, ainda que de forma digna para proteger os princípios da religião, lhes causar extrema dor e lamentação, ainda assim eles organizam vários festivais anualmente para relembrar esses mesmos incidentes e manifestar esses mesmos sentimentos patos em seus corações, assim como daqueles que são convidados para esses eventos, como o Ramadã em Karbala. Também tem o Ashura, ou então também no Ramadã, também no festival de Ashura em Karbala, teve a famosa guerra de Karbala, onde os descendentes do profeta do Islã morreu, se reúnem lá todo ano também para invocar esse sentimento. Aí fica claro que eles também encontram esse misterioso conforto no mais íntimo de seus corações, apesar de externamente tal coisa parecer fonte de sofrimento. O mesmo acontecendo com a paixão de Cristo. De fato, a palavra usada no texto acima, pathos, em grego, que em português pode traduzir tanto quanto lamentação e tristeza, quanto paixão. Tal aparente sentimento de dor, que na verdade provoca uma união com o objeto amado, é na verdade super auspicioso para os praticantes. Então é isso que esse sentimento invoca. Siddhartha Maharaj também escreveu que nos momentos mais profundos de agonia e tristeza saem os poemas mais lindos, poemas mais bonitos escritos até hoje, foram escritos nos momentos mais de profunda tristeza. Nesses momentos também, aquele que é praticante sério de alguma religião, a devoção dele aumenta, a capacidade de se render e depender de Deus também aumenta. Então nesse momento tudo se torna mais profundo. Então, por isso esse sentimento é auspicioso para o praticante, embora aparentemente, para quem está de fora e não compreenda, seja uma tristeza mundana. Mas é justo o contrário, igual o Keshe Goswami falou, é igual o céu e o inferno. A diferença entre esse sentimento e o sentimento de miséria mundana, onde alguém perde uma pessoa comum, sanguínea, não tem conexão espiritual, alguma coisa mundana, ou seja, dinheiro, fama, etc., e lamenta miseravelmente. Aquilo ela não vai ganhar nada, só miséria, é sentimento mundano. Nesse caso de separação de personalidades espirituais, esse sentimento só ajuda o praticante a ficar mais perto de Deus. Gaur Premanande Hari Hari Gaur.